Ansiedade, crises emocionais, sobrecarga emocional, exaustão, dificuldade de dormir. Tem tanta coisa passando na sua cabeça, tem tanta coisa para você resolver que quando você tenta descansar, a sua mente não descansa e não para um minuto. Eu tenho a solução para você. Mas assim, ó, você quer uma solução mágica, uma solução muito simples, muito fácil de resolver, que como um passe de mágica, tudo vai se resolver? Tenho uma notícia para te dar. Não é bem assim que as coisas funcionam. Essa coisa de solução mágica, gente, não funciona não, viu. O nosso cérebro, ele é um músculo e ele precisa de treinamento. Então, se você busca autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, uma espiritualidade não religiosa, algo, uma prática que é espiritual, que vai te conectar com algo mais elevado, mas que não é conectado com nenhuma religião, esse desafio sim é para você. Aqui nós vamos ter uma jornada. Nessa jornada eu vou te passar um passo a passo de como acalmar essa sua mente. Você vai aprender a silenciar a sua mente, a reduzir a ansiedade e a viver com mais presença, com mais leveza, com mais clareza e tudo isso na prática. Bom, mas quem sou eu, né? O meu nome é Jéssica, eu sou terapeuta, trabalho desde 2017 ajudando as pessoas a superarem os seus traumas, a terem relacionamentos mais saudáveis. Eu tenho algumas formações aí como terapeuta e uma delas é voltada para as meditações de Osho. E essa informação é importante. Eu não vou falar a palavrinha aqui da formação que eu tenho, porque posso ter problemas aqui com o vídeo, tá? Mas aqui, ó, você tem aqui todas as minhas formações. A última formação aqui é bem conectada com os ensinamentos de Osho. E é justamente através de um livro de Osho que nós vamos aprender a silenciar a mente. Esse livro você consegue na versão física, tem também na versão digital. O que eu estou usando aqui com vocês é a versão digital desse livro. E aí, nós vamos acompanhando os capítulos desse livro aos pouquinhos, nós vamos passando por ele. É um livro curto, cento e pouquinhas páginas, se eu não me engano. E aí nós vamos passando, como os capítulos são curtos, nós vamos passando de 2 em 2 capítulos. E além de analisar as informações que tem ali nos capítulos, nós vamos pôr em prática meditações. Mas afinal, quem é Osho? Que cara é esse? Eu vou te dar um resuminho da história dele. Ele nasceu em 1931, na Índia, e ele foi um mestre espiritual, místico, filósofo, revolucionário. Desde jovem, ele se destacou pela sua mente questionadora e ele rejeitava os dogmas tradicionais, aquela religiosidade cega. Ele sempre foi muito crítico desses aspectos. Aí, por isso que ele foi para a parte de filosofia, ele estudou filosofia, foi professor universitário, mas logo ele abandonou a carreira acadêmica para se dedicar a palestras e encontros sobre consciência, meditação e liberdade interior. Nos anos 70, ele fundou uma comunidade espiritual na Índia, onde atraiu milhares de buscadores do mundo inteiro. E mais tarde ele expandiu a sua comunidade para os Estados Unidos, onde foi aí que ele viveu uma fase polêmica da vida dele, tá? Passou por uma fase bem polêmica, passou por perseguições, tanto políticas quanto religiosas, pelas suas ideias serem muito diferenciadas, muito disruptivas, pela liberdade com que falava sobre, né, amor, dinheiro, espiritualidade e sociedade. E aí, inclusive, tem uma série na Netflix que retrata especificamente essa fase mais polêmica de Osho.
É uma pena que não tenha retratado a história dele por completo, e sim somente a fase mais trash e mais polêmica. Se você quiser assistir, é essa série aqui, ó, Wild Wild Country. É uma minissérie documental, mas não é necessário, a não ser que você queira, tá. Tem muitas palestras também de Osho no YouTube, tem muitos ensinamentos, ele tem muitos livros, né, e aí depois que ele passou dessa fase trash aí nos Estados Unidos, ele foi deportado e retornou para a Índia, e onde ele continuou o seu trabalho até a sua morte, que foi em 1990. Ele deixou um legado gigantesco com mais de 600 livros, milhares de palestras gravadas em um sistema de meditação sistema de meditação ativas, criado para ajudar o ser humano moderno, agitado mentalmente, acelerado, a acessar o silêncio interior. Então, por que que eu acho legal? Assim, apesar de ter tido essa fase polêmica e eu não concordar com 100% das atitudes de Osho como homem, como ser humano, o legado que ele deixou através dos livros e das palestras, os conteúdos que ele trouxe, as meditações ativas, eu acredito serem conteúdos que são realmente muito transformadores, sabe. Eu sinto muita afinidade com o trabalho dele. As meditações que eu já fiz baseadas no trabalho dele, essas meditações ativas aqui, eu sinto muito resultado. São meditações que muitas vezes eu trago para os meus pacientes e traz muito resultado. Então eu acho interessante a gente separar um pouco o Osho homem, ser humano, do legado que ele deixou e dos ensinamentos que ele deixou, porque são muito valiosos. E aí, quais são as minhas recomendações para você fazer esse desafio? Número um, você pode adquirir o livro, ou você pode baixar ele, ou você pode ouvir audiolivros, eh, desse livro aqui, o Aprendendo a Silenciar a Mente, tá? Você encontre encontre aí a forma como você se identifica para acompanhar a nossa leitura. Vão ser 2 capítulos por semana e um exercício de meditação também por semana, baseado nos conceitos que estão ali no livro. Então nós vamos semana a semana, gradativamente, aprendendo tanto na teoria quanto na prática a silenciar essa mente que não para quieta. Porque muitas vezes a nossa mente ou ela tá no passado, pensando nos problemas, remoendo o nosso passado, e muitas vezes ela tá no futuro, pensando em futuros problemas, em coisas que podem acontecer, em coisas que podem dar errado. Então a nossa cabeça, ela fica sempre nessa, para frente, para trás, para frente, para trás, e a gente acaba se perdendo nesses pensamentos e acaba não vivendo o momento presente. E é uma questão de treino, você vai ter que treinar a sua mente para ela ficar em estado de presença e em estado de relaxamento, porque ela está super estimulada. Então a gente vai ter que literalmente ensinar o seu cérebro a dar uma calmadinha. A melhor forma de acalmar a nossa mente é através da meditação. E aí aqui eu vou te dar algumas dicas de como que você vai praticar esse desafio. O ideal é que você comece a fortalecer o teu cérebro. Então, o ideal é que você medite todos os dias, se possível, no mesmo horário, no mesmo local. Então, você escolhe um cantinho aí da casa, escolhe um horário que fique bom para você fazer essa prática. Por quê? Se você fizer cada dia num horário diferente, num lugar diferente, isso é possível? É possível, mas o seu cérebro vai ter mais dificuldade de desacelerar. Agora, se você fica todos os dias criando uma ritualística mesmo, se você fica todos os dias no mesmo horário, no mesmo local, sentando ou se colocando naquela posição de meditação, aos poucos o seu cérebro já vai entrando no modo relaxamento
muito mais fácil do que se você fizer de forma totalmente aleatória, tá? Então, mas hoje eu não consigo naquele horário de sempre. Faz no horário que der, mas os dias que der para fazer de forma mais regradinha, você faz de forma mais regradinha. Não tem muita regra, gente. O que for possível para você, né? São aqui dicas para facilitar o seu processo, né? Isso vai facilitar o seu cérebro a desacelerar, porque ele vai associar aquele horário e ambiente com o momento de relaxar e vai ficar muito mais fácil tornar isso um hábito na sua vida. Nosso cérebro ele é um músculo e ele precisa de treino. Então, se você faz isso todos os dias, consistentemente, diariamente, ele vai se fortalecendo e você vai finalmente conseguindo silenciar essa mente maluca. Então, entenda que você não vai conseguir silenciar a sua mente do nada. Isso vai exigir um treino de você, uma prática de você, tá? E nós vamos começar esses estudos tudo na semana que vem. Para essa semana, o que eu vou indicar para você? A planejar. Planejar, não pensar assim: semana que vem eu vejo, semana que vem eu medito, semana que vem eu leio. Não, você vai começar a se planejar para que semana que vem a gente já coloque em prática, já discuta sobre o livro, já debata sobre os pontos importantes e já inicie o exercício de meditação. Então, para essa semana, pare e pense: que horas que eu vou meditar? Que horas que eu vou ler? Ou ouvir o livro, eh, dá para associar com algum outro hábito? Por exemplo, a meditação pode te deixar com bastante relaxamento e até mesmo sono. Se você está com dificuldade de dormir, fazer os exercícios de meditação pode te ajudar a dormir melhor e mais rápido. Então, você pode associar o hábito de meditar com o hábito de dormir. Então, se você já dorme todos os dias ali por volta, sei lá, das 11h30 da noite. Quando for umas 11 horas, você faz a sua prática de leitura e meditação? Não sei, mas aí agora você vai ter que pegar um calendário, ou pegar uma agenda, ou pegar um planner, ou pegar um post-it, colocar, marcar. Você com certeza tem alguma forma de organizar a sua rotina e o seu dia, né? Se você não tiver, sua cabeça tá mais louca do que eu esperava, né? Se você ainda não tem nenhum método de organização da sua rotina, talvez seja o momento de você começar a pensar nisso, né? E incluir aí a meditação e a leitura já com hábitos para sua nova rotina, já coloca ali um despertador, enfim. E tá tudo bem você mudar, sabe? Às vezes você pode experimentar em um certo horário, pode ser que você não goste, pode ser que você goste, aí a gente vai adaptando ao longo do processo, tá? Quais serão os capítulos que nós vamos ler? Os 2 primeiros, então você já dá uma lida neles, que é o que é a meditação e meditação é a sua natureza. São capítulos aí de mais ou menos umas 10 páginas, tá? Então aí divida, nós temos uma semana aí para você dar, tipo, 2 páginas por dia, mais ou menos, 2, 3 páginas por dia, tá? Não lembro exatamente a quantidade de páginas que tem em cada capítulo, mas é nessa média aí de 10, tá? Então pare e pense, eu preciso ler quantas páginas por dia até dar uma semana pra gente começar o estudo do livro? Te programa, cara, te programa. Se a tua cabeça tá maluca desse jeito é porque te falta programação também. E aí você vai escolher o teu local de meditação. Escolhido o local de meditação, você vai escolher também a sua melhor postura.